Seja bem-vindo a esse vídeo sobre como criar o seu primeiro jogo. Então esse vídeo é bem para quem está começando mesmo na área de criação de jogos. Se você já criou um jogo e você quiser ver mesmo assim, está convidado para ver o vídeo mesmo assim, porque aí você pode aprender alguma coisa a mais que você não sabia e que você pode aplicar na criação do seu próximo jogo. Só que eu vou falar com quem aqui nunca criou um jogo antes. Mas para ficar bem claro, esse vídeo aqui não é um passo a passo guiando você na criação de um jogo. Porque eu poderia muito bem só, beleza galera, vamos criar um jogo, aí eu abro aqui a minha ferramenta, peço para você baixar essa ferramenta e te mostro então como que você vai criar. Só que esse vídeo aqui é para trabalhar a sua forma de pensar na criação do seu primeiro jogo, porque isso é muito importante, você está com a cabeça certa quando você for fazer isso, para que esse jogo e para que os próximos também venham muito mais facilmente e fique tudo mais fluido. Mas fica tranquilo que eu vou te fornecer também algumas aulas guiando você passo a passo na criação desse seu primeiro jogo. Mas aqui primeiro você vê esse vídeo para trabalhar a sua forma de pensar e depois então eu vou guiar você para as aulas que são a criação de fato desse jogo. Se você está aqui então é porque você se interessa por criar jogos e esse interesse talvez tenha começado porque você joga bastante, você joga desde criança, você teve muitos videogames, você jogou muita coisa e isso então criou esse interesse em você desenvolver. Só que eu quero deixar bem claro aqui que jogar não é a mesma coisa que desenvolver. E eu sei que para você talvez seja uma coisa muito óbvia, mas para mim, quando eu comecei, não era. Eu cheguei na criação de jogos com uma cabeça de jogador. Eu queria me divertir propriamente e conforme aquilo deixava de ser legal como um jogo, eu passava a não me interessar tanto. Então é bom você ter na cabeça que desenvolver é diferente de jogar, tanto quanto assistir um filme é diferente de produzir um filme, para que você venha com uma cabeça mais profissional, uma cabeça de que isso, apesar de você se divertir, é um trabalho, é uma atividade útil, digamos assim. É a criação de algo que outras pessoas vão poder usufruir, não é apenas um entretenimento que você vai só jogar e se divertir. Então é bom você já ter isso na sua cabeça para a gente seguir em frente. Mas pode ficar tranquilo que tudo que você jogou vai ser útil para você desenvolver, porque é tudo repertório, são referências que você tem de jogos que funcionam, de jogos que são divertidos, de jogos que não são divertidos. Então tudo isso vai servir de referência para você criar os seus jogos agora. Na criação de todo jogo existem 4 atividades básicas. Existem mais atividades, mas essas são essenciais que você vai ter que ter em todo jogo. A primeira delas é a concepção, a criação das regras, a criação de como o jogo funciona, de como os controles funcionam, o que cada botão faz, por que cada botão faz o que faz, como funciona cada ação, como é que é o pulo do personagem, como é que é o ataque, como é que as cartas são ativadas, como é que as cartas influenciam outras cartas, tudo que é regra você cria e o termo que a gente dá para isso é game design. Isso é uma coisa essencial para todo jogo, é o projeto, como que esse jogo vai ser. A segunda coisa é a programação, que é o tornar real isso que você projetou, isso que você concebeu. Então, tá bom, você pensou em como vai ser o pulo, pensou em como vai ser o ataque, pensou em como o personagem vai ser controlado, e agora na programação você vai fazer isso tudo acontecer. Os dois se complementam, porque você não tem como produzir sem primeiro planejar, e você não tem como planejar apenas sem colocar em prática. Então, programação e game design são duas coisas muito importantes que você vai ter em todo jogo. A terceira coisa é o visual. Como é que o seu jogo se parece? Quando você olha para ele, o que ele é? Ele é um jogo de quadrados? Ele é um jogo que tem animação, que tem personagens, que você pisa em inimigos? Como é que o inimigo age quando você está perto dele? O visual das coisas. Ele fica bravo, ele fica feliz quando ele te acerta um golpe. Até mesmo um jogo de texto, como o texto se parece, qual é a fonte do texto. Então todo jogo tem a parte visual, a arte. E tem também a parte sonora. Como que você escuta o jogo, o que cada ação faz de som, qual é o som que toca quando acontece alguma coisa. E eu estou falando isso para você já ter em mente que criar um jogo não é apenas você chegar e criar, né, que tem realmente 4 áreas essenciais que você vai colocar. E eu
quero dar um foco especial para essa quarta coisa, que é o som, porque é muito comum as pessoas ignorarem o som. Pensarem, ah não, não deu tempo de fazer som no meu jogo, eu vou deixar sem som mesmo. Sem som, sem música, realmente achando que isso não é uma parte crucial. Só que, cara, experimenta tirar o som dos seus jogos. A não ser que você esteja escutando um podcast ou ouvindo uma música enquanto joga, jogar um jogo sem som é terrível. Então, cara, é uma área crucial que você tem que dar atenção. Ok, então Marcos, você quer que eu estude muito bem essas quatro coisas para eu criar meu primeiro jogo? Não. Eu puxei esse assunto para realmente falar com você agora que está começando. O que que você precisa se preocupar para criar o seu primeiro jogo? O game design. Você tem que se preocupar com game design? Bom, você vai, é claro, né, pensar no seu jogo, nas regras. Você vai fazendo isso, você vai estar se preocupando com o game design, com o projeto do jogo. Só que o que eu acho que você não precisa fazer é estudar conceitos complexos de game design. Porque game design é uma área de estudo completa. Você tem como estudar uma vida inteira game design e ainda assim não saber tudo. Existem muitos livros sobre esse tema, muitos artigos, muitos vídeos criados sobre esse tema. Então é uma área completa de estudo que eu não recomendo que você realmente espere que você seja muito experiente em game design para criar o seu primeiro jogo. O que você vai usar é o que eu já falei nesse vídeo, que é a referência que você tem dos jogos que você já jogou. Então você vai criar o seu primeiro jogo tendo isso como base. Você não vai ter que se preocupar, por exemplo, com coisas como teoria do flow, high concept, criar um documento para o seu jogo, porque é o seu primeiro jogo, é uma coisa simples. Mas é claro, quero deixar bem claro aqui que eu não estou desmerecendo a função de game design. Eu só acho que você não tem que se preocupar muito em primeiro se tornar experiente nisso para depois criar o seu primeiro jogo. Você vai criando seus jogos conforme você vai estudando game design, porque é sim uma área muito importante. E o segundo ponto, a programação. Você tem que dar bola para programação? Bom, isso você vai ter que dar bola, porque você vai usar de referências nessa parte aqui, só que você ainda vai ter que colocar em prática isso que você pensou do jogo que você quer fazer. Então, por exemplo, eu vou de referência aqui um jogo de nave e Super Mario. Vou fazer uma mistura dos dois. Ok, isso vai ser tua referência. Você vai modificar algumas coisas, beleza, sem ainda usar conceitos muito complexos de game design, porque você continua estudando isso, só que você ainda não está muito experiente nisso. Não tem problema, é para criar o seu jogo para você lançar rápido. Mas aqui você vai ter que colocar isso em prática. Você ainda vai ter que colocar o que você pensou, por mais simples que seja, você vai ter que colocar em prática. Então a programação é a área que eu recomendo que você priorize quando você está criando seus primeiros jogos. E a arte e o som você pode pegar da internet para o seu primeiro jogo. É claro que para outros jogos você vai produzir, você vai contratar alguém para produzir para você, ou você vai encontrar um parceiro que produz essa parte e você faz outras coisas, ou enfim, você faz isso, não sei. Só que para os seus primeiros jogos você pode pegar da internet, para que você possa então focar em criar o jogo na parte da programação. Então, resumidamente, nas quatro áreas. O game design você pode usar de referências para criar os seus primeiros jogos, o que torna então não muito necessário que você tenha muita experiência nessa área para você criar o seu primeiro jogo. Você vai então pegar arte e som da internet, só que a programação você vai precisar priorizar essa parte porque você vai ter que colocar em prática aquilo que você pensou do jogo. E só para deixar claro, não que essas outras três áreas não sejam importantes, só que o crucial para que você consiga criar o seu primeiro jogo é você aprender programação. Então, presumindo que você entendeu o que eu falei, que você está ainda no barco comigo, você decidiu então seguir na programação. Você vai estudar as outras áreas que você se interessa com o tempo, mas você vai priorizar a programação para que você consiga colocar em prática o seu jogo. Ok. Agora, que linguagem você vai aprender? Que ferramenta você vai usar? Para o começo, e também para depois, se você quiser continuar nessa ideia, só que para o começo eu recomendo fortemente que você use uma ferramenta de programação muito simples. Algo que use uma programação visual, que é um tipo de programação que você talvez não conheça, que não é aquela digitada, aquela que é mais comum, ela é visual e mais simplificada. Deixa eu dar um exemplo aí de um sistema muito simples. Olha só, eu vou te explicar essa imagem, mas vendo ela você talvez já consiga compreender o que está acontecendo. Você tem um evento, que é um bloco de alguma coisa que vai acontecer no seu jogo, em que o jogador colidiu, on collision with, ele colidiu
com um objeto que é a moeda. E do lado disso, você tem a moeda destruindo e você tem um valor sendo adicionado numa variável. Então o que acontece aí? Quando você, que é o jogador, colide com o objeto moeda, essa moeda vai destruir, ou seja, ela vai desaparecer. Não vai ser com animação, ela vai só sumir mesmo do nada. Se você quiser colocar uma animação, você vai criar essa animação e colocar para ela tocar antes da destruição da moeda. E depois vai adicionar um para uma variável. Variável nada mais é do que um bloco que guarda um valor. Então você vai adicionar uma para a moeda para que você possa contabilizar quantas moedas você pegou. Olha que simples como isso aí foi feito. É claro que sistemas mais complexos são mais complicados de programar. Só que esse sistema aí, mesmo sendo simples, quando você vê aí na programação visual, uma programação tradicional, ele poderia ser mais complexo. Você teria que aprender mais conceitos antes de conseguir fazer e compreender esse sistema aí. Então, por isso que eu recomendo a programação visual, porque sendo mais fácil de entender, você vai conseguir colocar em prática as suas ideias de jogos mais rapidamente e você vai conseguir ficar mais animado com a produção de jogos. Porque quando você vê a coisa dando certo, você fica contente. Se você vê a coisa dando errado, se for muito difícil de aprender, talvez desista. E por isso eu considero absolutamente crucial. Só que se você quiser continuar na programação visual, você também pode. Não é como se você tivesse que sair depois de um ano, porque ela é fraca, porque ela não vai conseguir te dar um auxílio para programar o que você quiser. Porque eu uso essa ferramenta aí, que se chama Construct, eu uso essa ferramenta há mais de 3 anos. E ela vem suprindo tudo que eu preciso para criar meus jogos. Existem outras ferramentas que usam programação visual, só que nesse conceito de programação visual eu recomendo o Construct, que ele é muito simplificado e também muito poderoso. Ok, então você entendeu já o que você vai priorizar na criação do seu primeiro jogo, vai ser a programação, porque as outras áreas você tem como dar um jeitinho, só que a programação não tem jeito, você vai ter que colocar em prática o jogo para que ele funcione. Você já entendeu a ferramenta que você vai usar, que vai ser uma ferramenta mais simplificada, nesse caso o Construct. E agora, o jogo que você vai fazer. Como é que vai ser o jogo que você vai criar? Essa parte também é importante que você acerte em cheio. Então, Marcos, acertar em cheio é ter uma ideia baluda, né? Uma ideia bem legal. Já sei, eu vou criar o Super Mario. Eu vou ficar jogando o Super Mario, observando com muita atenção como o Mario funciona, como é que ele controla, como é que o cano funciona, como é que são os itens, os inimigos, e vou programar isso no Construct. Não. Isso é meio sem graça. Que tal então um Zelda? Eu vou ficar jogando o Zelda Link to the Past e vou ver como é que o jogo funciona e vou tentar programar no Construct essas mecânicas. Não, nem Mario, nem Zelda, nem Donkey Kong, nem GTA, se é que você pensou em GTA. Pelo amor de Deus. Se você for usar algum desses jogos de referência, você vai pegar os elementos mais simples que eles têm e trazer para o seu jogo. Por exemplo, quer se basear em Mario? Ok, você vai se basear em Mario para fazer um personagem que anda e pula, mas é só isso. Nada mais, sem cogumelo, sem os canos, sem fases complexas e grandes. Vai ser algo muito simples o primeiro jogo que você vai fazer. Eu vou mostrar agora aí para você o meu primeiro jogo. Olha só que aberração da natureza. É um Pong com crianças giratórias e umas mãos bizarras embaixo. Cara, isso é muito bizarro. Mas olha só o que eu fiz. Eu peguei um jogo que já existe, que é o Pong, né? Aquele jogo bem antigo que você é uma paletinha que você se move e tem que rebater a bolinha. E eu troquei as imagens. Não é como se eu tivesse pego um Pong pronto e só troquei as imagens. Eu realmente fiz o Pong, né? Eu criei realmente a programação dessas coisas e mudei o visual para ele se tornar o meu Pong. Não tem nem pontuação. Não tem pontuação. Se você perde, só trava o jogo. É muito simples. E olha só o que é mais ou menos o meu 10º jogo. É um jogo que parece um Pong, só que ele tem uma regra diferente. Você se move como o personagem do Pong, só que você tem que coletar itens e evitar outros itens, que são as melancias. Esse aí é muito mais complexo do que aquele outro Pong que eu criei, porque ele tem condição de vitória, condição de derrota. Você vence se pega 50 bananas e você perde se ficar sem vidas. Você fica sem vidas se você deixa a banana cair no chão ou se você pega melancias.
Então tem vários tipos de item para você pegar, tem até uma cutscene no final, se você perder, vai cair uma melancia na sua cabeça com uma cutscene bem simples, mas você vê como foi evoluindo aos poucos os meus jogos. Esse aí é o meu 10º, mais ou menos, aí. Talvez seja 11º, 12º, não sei. Só que a evolução ela foi lenta, só que ela foi gradual, ela foi acontecendo. Então essa é a minha dica pra você. Você fazer vários jogos pequenos, simples, só que sempre um jogo diferente do outro. Porque se você fizer várias vezes o mesmo jogo, é claro que você não vai aprender nada, né? Nada de novo. Mas se você fizer várias vezes jogos diferentes, você vai a cada jogo aprendendo um pouquinho. E isso é recomendado porque se você quiser criar um jogo muito grande, você vai demorar para dizer eu terminei o jogo. E enquanto você não disser isso, você vai ficar frustrado. Porque enquanto você não provar para si mesmo que você consegue criar um jogo, você não vai acreditar que você consegue mesmo. Porque isso é uma coisa que parece muito sonhadora. Então a ideia é você hackear esse sistema terminando vários jogos mesmo. Você cria vários jogos pequenos, você diz eu terminei, mesmo estando super simples. Só que, cara, isso já é o bastante e você vai pro próximo. Realmente o começo, o primeiro jogo, o segundo jogo, o terceiro jogo, é um momento de criar muitos jogos, é um momento de quantidade em vez de qualidade. Você vai querer aumentar a qualidade com o tempo, mas você não vai deixar de finalizar o jogo porque não tem os sistemas de pontuação, não tem inimigos. A prioridade aqui é finalizar o jogo. Então eu acho que você está pronto para começar. Eu recomendo então para você assistir a minha série de videoaulas. São 3 aulas muito curtas, muito simples, para você criar o seu primeiro jogo simples usando o Construct 2 ou o Construct 3, que são ferramentas bem parecidas, você pode escolher, e eu explico nesses vídeos como é que você escolhe. Então eu vou deixar um botão aqui no card, aqui na tela também, para você clicar e acessar essas aulas. E eu sei que você vai ficar muito satisfeito com o resultado, porque você vai ficar feliz de ter terminado o seu primeiro jogo, apesar dele ser muito simples. E você vai continuar então criando vários jogos, um maior que o outro, o próximo maior que o anterior, e assim você vai seguindo, e é assim que funciona. Eu já vi várias vezes pessoas tentando começar por um jogo grande e fracassando, inclusive aconteceu isso comigo, e assim que eu decidi começar por jogos pequenos, foi que eu comecei a caminhar, a seguir em frente de verdade. Então clica para assistir as videoaulas, se você gostou, comenta aqui embaixo, e eu vejo você então no próximo vídeo.